Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje falando para os meus mestres, né? Como o professor falou, toda a minha formação foi aqui. Tem algumas pessoas que estão aí assistindo também de casa, muito importantes na minha formação, professora Ângela. Então, eu tenho um pouco de receio de esquecer de falar de alguém. Eu estou aqui na ginecologia desde 2000, no Centro de Reprodução Humana desde 2004, e fiz a minha graduação aqui, residência, mestrado, doutorado, tive a oportunidade de participar de vários projetos de pesquisa e de interagir com muitos dos senhores que foram muito importantes na minha formação. Tem histórias muito bacanas, Dr. Nilo no Exército, quando a gente foi operar no Hospital Geral do Exército, e não cansou até que o soldado batesse continência para ele, e muitas outras situações que a gente pôde viver as aulas do professor Nilson, segunda de manhã, sobre métodos contraceptivos, que foram extremamente importantes, além do contato que eu tive nos estágios, pessoal da mastologia, oncologia, laparoscopia. Então, é uma grande alegria estar aqui hoje falando para vocês. Esse é um quadro que não é um quadro muito famoso, é um quadro de um pintor catalão, de 1825, que está na Espanha, mas ele representa uma das primeiras passagens de infertilidade da história. Essa é Sara entregando a sua escrava Agar para o seu marido Abrão, já que ela não conseguia dar filhos para ele. Depois de um tempo, aqueles que conhecem o Antigo Testamento sabem que os anjos foram visitar Abrão, e Sara estava escutando atrás da cortina, lá na tenda, e falaram que ela daria à luz. Ela tinha, na época, segundo a Bíblia, 75 anos, e engravidou 15 anos depois. Quando ela ouviu essa notícia, ela riu, e por isso que Isaac tem esse nome, que quer dizer aquela que riu. Então, é muito interessante, tem várias histórias na Bíblia curiosas. Tem o relato de uma sobrinha que engravidou do tio, porque tomou banho na mesma banheira que ele, e várias mulheres que sofreram por causa da infertilidade. Na Bíblia, sempre colocada a mulher como culpada, ela que sofre, inclusive até hoje, várias religiões, se a mulher não é capaz de engravidar, isso dá o direito de separação para o marido. Então, quando a gente fala de infertilidade, nós estamos falando aí de 7 a 15% de todos os casais que tentam engravidar. A metade deles, em torno de 7,5%, se não fizer nenhum tratamento, não vai conseguir engravidar. Então, a gente está falando de muita gente na população, muita gente que sofre. Nós sabemos aí que os casais como um todo, não só as mulheres, apresentam, que não conseguem engravidar, né, apresentam depressão, ansiedade, muitas vezes com necessidade de medicação. Isso atrapalha não só a vida desse casal, mas a vida familiar, da família mais ampla, e também a produção. E por que nós devemos estudar como ginecologistas, né? Esse é um artigo recente de ginecologistas chineses, feito por questionário, que mostraram que mais da metade dos ginecologistas chineses ou tinham muito pouco conhecimento sobre estimulação da ovulação, ou tinham uma total falta de conhecimento. E só 10% dos ginecologistas chineses declaram que tinham pleno conhecimento sobre estimulação da ovulação. Essa é uma figura clássica que mostra a chance de um casal que não tem nenhum problema para engravidar de conseguir engravidar em casa. Então, nós temos aí 20% por mês, depois de 6 meses, em torno de 75%, e depois de 12 meses, em torno de 93%. Isso para aquelas pacientes que têm menos do que 35 anos. Nós vamos falar várias vezes aqui sobre idade. Não é um etarismo, não é uma discriminação, mas é um fato biológico que a gente deve encontrar, e é muito importante para o ginecologista para poder orientar a sua paciente. Nós temos aí duas definições principais de infertilidade, uma da Organização Mundial da Saúde, que considera aí 24 meses, um casal sem conseguir engravidar, desde que ela tenha ciclos regulares e menos de 35 anos, e do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que fala em torno de 12 meses. Nós sabemos que as causas, diferente da Bíblia, podem ser tanto masculinas quanto femininas, mais ou menos meio a meio, e 20% das vezes os dois têm algum problema para engravidar. Então, muito cuidado no consultório quando chegar
um diagnóstico pronto, a culpa é dela, a culpa é dele, eu já tive filhos. Sempre deve ser investigado o casal, mesmo que já se saiba que um dos dois tem algum problema. As causas de infertilidade mais comum, então os problemas de ovulação, os fatores tuboperitoneais, a endometriose, o fator uterino. Então, mostrando só um gráfico de onde a gente pode ter os problemas, existe um erro clássico nessa imagem que mostra a tuba como se fosse um encanamento direto do ovário. E não é assim, é como se fosse beisebol. O ovário solta o óvulo dentro da barriga e a trompa tem que ir lá e apanhar o óvulo. Muitas vezes a tuba é pérvia, mas ela está fixa, distante do ovário. Então ela não consegue capturar o óvulo, mesmo ela sendo pérvia. Então, quando nós avaliamos os exames, muitas vezes não só se a tuba é pérvia, mas qual é a posição daquela tuba em relação ao ovário. Nós já falamos aqui dos fatores de infertilidade. Vamos falar agora sobre a história clínica. O ginecologista, quando encontra uma paciente com queixa de dificuldade para engravidar, primeiro vê se é realmente uma dificuldade. Então, como nós vimos o tempo, hoje em dia a gente vive a geração do clique. Você clica, se o site demora mais que 10 segundos para abrir, a pessoa já começa a ficar nervosa, clica várias vezes, bate no computador. E a fertilidade, como nós vimos, não é um processo de alta eficácia, né? Nós vimos aí os casais normais com 20% de gravidez todo mês. E a mulher, quando ela resolve que ela vai engravidar, ela quer estar grávida no mês seguinte, depois de 2 meses, senão ela começa a ficar angustiada, nervosa, liga para a amiga, começa a tomar vários chás, né? Então começa a ter relações em posições estranhas. Então é muito importante, primeira coisa, ver há quanto tempo a pessoa está tentando. Então, idade, a gente já vai falar mais a seguir. Ela já engravidou, ela nunca engravidou? Ela tem ciclos regulares? Se ela tem ciclos regulares, provavelmente de cada 12 meses, 10 meses ela vai ovular. Então você já pensa menos num fator ovulatório. Histórico sexual, tanto faz o número de parceiros. O problema são os parceiros sem proteção, né? Muitas vezes ela pode ter tido muitos parceiros com proteção e não teve problema algum, e teve às vezes 1, 2 parceiros sem proteção e ganhou algum brinde. Em relação a doenças associadas e cirurgias prévias, muitas vezes na cabeça da paciente, uma apendicite supurada não tem nada a ver com um problema de fertilidade. Mas nós sabemos que uma apendicite supurada pode levar a 30% a 50% de obstrução tubária. Então, perguntar todas as cirurgias que aquela paciente já fez, não só abdominais, porque, por exemplo, para aquela paciente, já teve paciente aqui no centro de reprodução humana, tinha feito 3 cirurgias cardíacas e achava que tudo bem, né, ela poder engravidar. Muitas vezes a gente vê pacientes que, infelizmente, têm sérios problemas de saúde e que não podem gestar. Tratamentos anteriores. Aquela paciente já fez algum tratamento para engravidar? Quantas vezes? Se ela já fez 8, 9, 10 inseminações, será que é na 11ª que ela vai conseguir engravidar? Aquele casal tem algum tipo de disfunção sexual? Uma coisa importante, alertar para aquele casal que está tentando engravidar, o número de relações e qual é o período fértil. Hoje em dia a gente tem aplicativos que nos ajudam bastante, né? E esclarecer que não é uma prática interessante, muitas vezes, forçar o casal a uma frequência que ele não está habituado. Nós sabemos que se o casal tiver 2 a 3 vezes relações por semana, é o suficiente, não precisa ter relação todo dia. É muito ruim hoje um casal que tem relação uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e que alguém fala que tem que ter relação todo dia. O corpo não está acostumado com essa demanda. E você, no segundo dia, vai ter uma quantidade muito baixa de espermatozoide. Então, é melhor sempre orientar o casal 2 a 3 vezes por semana. Não pode ser só sempre sexta, sábado e domingo, que a mulher tem aí um período de mais ou menos 4 dias fértil no mês, e pode ser que você esteja perdendo essa fase. Em relação ao homem, se ele já tem filhos de outros relacionamentos, se tem algum histórico de trauma ou infecção, doenças associadas que também podem prejudicar a fertilidade, principalmente varicocele, mas outras doenças, tratamento de hipertensão. Se ele já fez alguma cirurgia, por exemplo, às vezes uma correção de uma hérnia pode levar à infertilidade masculina e histórico familiar de infertilidade. Em relação ao exame físico geral, ele para a gente é pobre.
a gente depende muito dos exames subsidiários, mas nós podemos ver, né, sinais clínicos de síndrome dos ovários policísticos, né, em relação à distribuição de pelos, acne, o peso elevado. Nós sabemos que o peso muito reduzido ou o peso elevado pode diminuir a fertilidade e pode levar ao aumento do risco de abortamento. Em relação ao exame ginecológico, para ver se a paciente tem, por exemplo, 2 colos do útero ou algum tipo de septo vaginal, mas em relação à fertilidade, nós devemos procurar aí alterações mais grosseiras. E o ultrassom transvaginal já faz parte da propedêutica armada. Fatores associados à infertilidade. A idade, moléstia inflamatória pélvica é a principal causa de infertilidade no Brasil. No último levantamento do HC, respondi aí por 50% das causas de infertilidade. Obesidade, nós já falamos. Uso de drogas como marcador de sexo desprotegido. Tabagismo e alcoolismo. Nós sabemos que as tabagistas precisam do dobro de tratamentos para engravidar. Então, é importante falar para reduzir, de preferência parar com o tabagismo para aquela paciente que está tentando engravidar e para o marido também. E fatores ambientais mais ligados aí a algumas profissões que podem ter algum tipo de contaminação, radiação. Essa é uma capa antiga da Fertility Sterility, mostrando hábitos que poderiam prolongar ou melhorar a sua fertilidade. Então, parar de fumar, manter o peso em dia, cuidado com o avanço da idade e cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui é um gráfico que mostra a queda do número de oócitos com a idade e a quantidade do ócito, né? O pico aí na vida intrauterina, quando chega para a menarca, 300 mil oócitos, e aquela paciente ovularia aí ao longo da vida, se não tivesse nenhum tipo de método contraceptivo, 400 a 500 oócitos durante a vida. Importante a gente falar que nos últimos 30 anos, nós não temos mais infertilidade, não mudou. O que mudou é que as mulheres casam mais tarde, os homens também, obviamente, e resolvem ter filhos ainda mais tarde. Então, o que a gente vê simplesmente foi uma mudança dos hábitos. Nós não temos aí um aumento da fertilidade por faixa etária. Então, com a idade, nós temos menor taxa de gestação, maior taxa de cancelamento de tratamentos, maior risco de abortamento, maior risco de anormalidade cromossômica no feto e maior chance de aparecerem alterações uterinas. Vejam que importante, com o aumento da idade, um aumento do risco de abortamento e uma diminuição da fertilidade. Então, pacientes na faixa de 40 a 44 anos têm aí uma chance de conseguir engravidar muito baixa e quando engravida tem um risco de abortamento de até 40%. Veja que importante essa imagem para quem ainda não casou, né? Então, se você tem 30 a 34 anos no seu casamento, você já tem de cara uma chance de 15% de não ter filho se não fizer nada. Então, para aquelas moças que estão aí e ainda pensam em fazer um estágio fora, o namorado não se decide, eu acho que é importante rever isso, se ela realmente pensa em ter filhos, ou hoje em dia a gente tem a possibilidade do congelamento dos óvulos, congelamento de embriões, mas a pessoa precisa ter uma conduta ativa em relação a esses dados. Ela não pode mais falar que não sabia. O ginecologista não pode deixar de informar esse tipo de dado, porque ele depois pode ser responsabilizado no futuro. Então, a avaliação básica envolve a história completa, o exame físico, a idade, o tempo de infertilidade. Muito importante em relação ao tempo de infertilidade. Casais que estão tentando há mais do que 5 anos dificilmente vão conseguir engravidar em casa ou com métodos de baixa complexidade. Isso é um sinal de alerta. Assim que a paciente falou a idade, o tempo de fertilidade, na cabeça do ginecologista já começa a desenhar qual vai ser delineado esse tratamento. Tratamentos prévios, cirurgias realizadas, avaliação da reserva ovariana, o espermograma e avaliação da permeabilidade tubária. Eu fiz uma homenagem à música do carnaval desse ano, porque aqui o ginecologista entra numa zona de perigo, né? Porque muitas vezes a indicação postergar o encaminhamento ou a indicação de um tratamento para achar que está ajudando a paciente, mas às vezes não foi feita uma avaliação completa, é muito complicado. Eu já recebi uma paciente que tinha feito 10 inseminações e não tinha feito nenhuma esterossalpingografia. Ela tinha as 2 tubas obstruídas. Ela poderia fazer 1 milhão de inseminações que ela nunca engravidaria. Então, cuidado.
Primeiro anamnese, exame físico, exames subsidiários, e aí você decide qual é o tratamento. Protocolo básico de investigação, falamos permeabilidade tubária, avaliação da ovulação, se tem alguma alteração na cavidade endometrial, pólipo, mioma submucoso ou um mioma intramural grande que pode atrapalhar, e análise do sêmen. Coloquei uma imagem de uma esterossalpingografia normal, o que não é muito comum nos nossos consultórios de infertilidade, mostrando aí uma cavidade triangular centrada, a imagem das tubas ao lado do útero, nem para cima, nem para baixo, e uma boa dissipação do contraste na cavidade. Lembrando só os parâmetros seminais de normalidade, concentração acima de 15 milhões por ml, uma motilidade de 32% e um formato, segundo o critério de Kruger, de 4%. É muito importante onde o espermograma é realizado. E não se aferrar tanto a esses parâmetros do ponto de vista é impossível. Muito cuidado com essas palavras. Né? Nós tivemos um caso em outra universidade que ele tinha 300 mil espermatozoides por ml, falaram que com aquele sêmen era impossível a esposa engravidar. Alguns meses depois ela aparece grávida. Qual é a sua conclusão tradicional? Ok, esse casal se separou, DNA judicial e surpresa, era dele. Então, a gente sabe que isso pode representar uma dificuldade, mas muito cuidado com falar impossibilidade. Quais são os tratamentos que nós temos? Isso vem igual há muito tempo. A baixa complexidade que nós vamos falar hoje, que é o coito programado ou inseminação intrauterina, e as técnicas de alta complexidade e eventuais cirurgias corretivas em algumas moléstias. Então, para quem vão ser os tratamentos de baixa complexidade? Então, aquelas pacientes que têm uma disfunção ovulatória, principal causa aí a síndrome do ovário policístico, alterações discretas da fertilidade masculina, disfunções sexuais, endometriose leve, casais do mesmo sexo e uso do sêmen criopreservado. Nós podemos induzir a ovulação para aquela paciente que normalmente não ovula, ou aumentar o número de folículos para aquela paciente que normalmente já ovula. Nós temos aí uma variação entre indivíduos e nós temos uma variação interciclos. Nós temos uma janela terapêutica limitada. Tirando as pacientes com SOP, nós devemos aí ficar atentos aos primeiros 5 dias do ciclo como uma janela de oportunidade para poder capturar mais óvulos. Quais são os riscos de você estimular a ovulação? Gestação múltipla e síndrome de hiperestímulo ovariano. Em relação ao histórico das medicações, da fisiologia, isso data aí do começo do início do século XX, que viram que pacientes com lesões da pituitária anterior levavam atrofia dos genitais. Depois nós tivemos aí a descrição da capacidade de estimulação da urina de mulheres gestantes, a descrição do FSH, do LH, só para mostrar que, na verdade, a gente está falando de algo que já começou há bastante tempo. Nós temos aí que o recrutamento dos óvulos pode levar até 90 dias, mas nós só enxergamos no ultrassom os últimos 15 dias. Uma paciente com reserva ovariana normal poderia ter até 10 oócitos por ovário, nós temos casos que têm mais do que isso. E consideramos aí folículo dominante acima de 10 milímetros. Nós vamos atuar principalmente em relação a essas pacientes que têm insuficiência hipotálamo hipofisária ou disfunção. Muitos querem saber qual é a fórmula mágica, como a gente pode fazer. Então, vamos às receitas. Então, o citrato de clomifeno é conhecido de todos, data do final da década de 50. Ele tinha um uso inicial primeiro para mastite, câncer de mama, hiperplasia do endométrio e endometriose. Ele é uma mistura de 2 isômeros, um com uma meia-vida curta e outro com uma meia-vida mais longa. Por isso que você utiliza ele por 5 dias e ele continua agindo depois. Ele provoca uma elevação do FSH basal e também do LH, só que ele pode ter um efeito deletério tanto no útero, né, no endométrio, quanto no colo do útero. Ele é bastante acessível e de uso oral. Nós utilizamos normalmente só por 5 dias, a dose inicial de 50 miligramas por dia, e você pode começar do 2º ao 5º dia do ciclo. Importante, a ovulação normalmente acontece 5 a 10 dias depois do início, para você poder organizar como você vai fazer esse controle.
75% das pacientes respondem até 150 miligramas. Nós conseguimos ovulação em 60% a 85% das pacientes. Vejam aí a taxa de gestação em 6 a 12 meses de 50% a 70%. Lembra que um casal normal era em torno de 75%. Abortamento, 13% a 25%, e tem um pouquinho mais de ectópica, 0,8%. Quando a paciente não responde, é quando ela não responde até 250 miligramas ou em 6 ciclos de tratamento. Importante nos casos de falha, ver o índice de massa corpórea. Aquelas pacientes que têm amenorreia tendem a ter mais falha do que aquelas pacientes com oligomenorreia. Os níveis androgênicos. Efeitos colaterais do citrato, ondas de calor é mais comum, 10%, hiperestímulo ovariano de 0,5% a 2,5%, e alguns efeitos mais raros, mas que podem acontecer. Outro dia foi publicado um caso de alucinações visuais com citrato de clomifeno. Em relação ao letrozol, é um inibidor de aromatase, o início também do 2º ao 5º dia, uso para estimulação da ovulação desde 2000, mas no FDA não está na bula, não permite, porque tiveram alguns relatos de malformação genital. Então, se você for utilizar, na bula do Brasil também não consta, e tiver algum problema com a criança, você está na zona de perigo. Apesar de ser muito utilizada na Europa e com uma taxa de sucesso um pouco melhor do que o citrato de clomifeno. Tem o menor risco de hiperestimulação da ovulação e de gestação múltipla. A dose é de 2,5 até 7,5 miligramas. Efeitos colaterais. Se usado por longo período, pode ter uma redução da densidade óssea, artralgia ou mialgia, secura vaginal e dispareunia. A metformina, bem conhecido pessoal da endócrino, para aquelas pacientes com resistência à insulina, em pacientes com SOP, primeiro estudo de 94, a dose inicial de 500 miligramas, com aumento até 1,5 até 2 gramas dia. Taxa de gestação é bastante polêmica, inclusive alguns trabalhos falam que não aumentaria de forma isolada a taxa de gestação. Tratamento de 6 a 12 meses após o início da ovulação. Pacientes obesas com resistência à insulina e SOP ou paciente resistente ao citrato seria uma candidata a utilizar metformina. Efeitos colaterais, acidose lática, muito raro, náusea e diarreia muito frequente. O aumento gradual da dose da metformina é uma estratégia interessante para diminuir aí os efeitos colaterais e não tem descrição de malformação in vitro ou em diabéticas que engravidaram. Existe a possibilidade de nós fazermos associações também. Então, a metformina com o letrozol, possibilitando aí nascimento acumulado, não por mês, de 34,5%, porém, a metformina mais o citrato de clomifeno teve aí uma taxa de gestação semelhante ao citrato isolado. As gonadotrofinas, nós temos urinárias, recombinantes, taxa de nascimento de 32%, nós temos aí vários nomes comerciais, é uma medicação bem mais cara. Para vocês terem uma ideia, para a gente fazer um tratamento com citrato de clomifeno, você gasta em torno de R$100 por mês. Para fazer um tratamento com gonadotrofina, você gastaria em torno de R$1.000 por mês. Tem uma taxa de nascimento um pouco melhor. A gonadotrofina ela é de uso subcutâneo, enquanto o citrato via oral, letrozol também via oral. Início desde a década de 60, mais potente que o citrato, tem uma estimulação direta dos ovários, não teria aquele efeito deletério sobre o muco e sobre o endométrio. No início tinha altas taxas de gestação múltipla e síndrome de hiperestímulo ovariano. Quando a gente está falando de técnicas de baixa complexidade, muita atenção para o número de folículos que estão se desenvolvendo. Estão crescendo mais que 3 folículos, o tratamento deveria ser cancelado ou convertido para fertilização in vitro, por causa do risco de gestação múltipla. A indução da ovulação com gonadotrofinas. Você pode começar inicialmente com 75 unidades e no esquema de step-up ir aumentando a cada 7 dias ou começar com uma dose mais alta e ir reduzindo. A taxa de gestação a gente já colocou, taxa de ovulação, só que tem aí um risco de gestação múltipla de 10%. Síndrome de hiperestímulo ovariano, 2%, e tem vários fatores das características do paciente que estão envolvidos para você determinar a dose. Em relação ao step-up, então, você começa aí com uma dose, desculpe aqui, step down. Então, em relação a SOP, você pode fazer o step down, você vai conseguir ovulação com 75% das pacientes,
e com uma boa taxa de gravidez. O step down você começa então com a dose mais alta e reduz a dose. Você vai ter uma menor duração do tratamento com o step down e mais incidência de ciclos monofoliculares. Então, quando você faz step down, começa com essa dose maior de 150 até ter um folículo dominante de 10 milímetros, depois baixa para 112,5 por 3 dias e depois 75 até a hora de você fazer o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, que ela é semelhante ao LH, que normalmente você faz quando o folículo chega em 17, 18 milímetros. Bom, para aquelas pacientes com SOP resistente ao citrato de clomifeno, você tem a alternativa de você utilizar a gonadotrofina ou você tem a alternativa de você usar também letrozol e você pode fazer também o drilling ovariano. Existem algumas teses, inclusive aqui do professor Carlos Izzo, que a gente sabe que 20% das pacientes com SOP são resistentes ao citrato de clomifeno. Antigamente era feito em cirurgia aberta, e aí tinha muito problema de aderência, depois passou a ser feito por videolaparoscopia. Eu coloquei a foto lança-chamas, só para o cirurgião não se empolgar muito e torrar o ovário inteiro, mas é uma técnica que tem uma boa taxa de nascimento, não tem diferença estatística em relação à gonadotrofina, porém tem um menor custo e menor risco de hiperestímulo ovariano, então dependendo de onde você tiver do seu recurso, pode ser uma alternativa interessante. Como é que é feito o segmento dessas pacientes para a gente detectar a ovulação? Então, o melhor método é a ultrassonografia transvaginal seriada. Normalmente você faz uma basal, primeiro, segundo, terceiro dia do ciclo, para ver se não tem nenhum cisto, algo que possa atrapalhar o seu tratamento, e depois você passa a acompanhar, aí vai depender da tua disponibilidade. E se você tem ultrassom no consultório, aí depois de 2 dias que acabou o citrato, você começa, ou a droga que você estiver usando para induzir, você começa a fazer ultrassom a cada 2 dias, lembrando que a ovulação normalmente ocorre 5 a 10 dias depois do final da droga. Kit de LH urinário, ele é bom para detectar a ovulação? Sim, só que às vezes um pouco tarde. Em geral, quando ele fala que a paciente está ovulando, ela já ovulou, porque ele tem aí um nível de sensibilidade um pouco elevado. O LH sérico é melhor. Então, se a gente fosse colocar um ranking, primeiro ultrassom, se você não tiver essa possibilidade, LH sérico e, por último, LH urinário, você pode confirmar depois com uma dosagem de progesterona sérica, você garante que teve ovulação acima de 3 nanogramas por ml. Falar um pouco sobre inseminação. Esse é um levantamento de 2006 com 22 países europeus, mostrando aí a taxa de parto gemelar, trigemelar. Isso é importante para as pacientes estarem cientes qual é a chance daquilo dar certo. Então, na Europa, em 2004, quase 100 mil ciclos, mostrando uma taxa de gestação por ciclo de 12%, 87% única e 13% de múltiplos. Em relação à qualidade da amostra seminal, mostrando aí melhores resultados acima de 10 milhões por ml, lembrando que a gente tinha falado que o habitual seriam acima de 15 milhões, critério de normalidade. Esse número de imóveis inferior a 5 milhões, taxa de gestação de no máximo 5%. Então, veja bem, você pediu um espermograma, veio lá 3 milhões por ml, você não fica muito animado para indicar uma técnica de baixa complexidade. Técnicas de inseminação. Você pode fazer inseminação no colo do útero, no útero, ou até usar um volume maior de 4 ml se você quiser levar o sêmen até a tuba uterina. E esse estudo mostrou que para sêmen de congelado, intrauterina é melhor do que intracervical e melhor do que coito programado. Aqui é só uma figura como se prepara o sêmen. Você pode usar meios de densidade crescente, onde só os mais rápidos vão chegar na fração mais densa, ou você pode usar aí rotação, você vai selecionar os mais rápidos e vai fazer uma injeção suave dentro da cavidade. Isso hoje em dia pode ser feito no consultório do ginecologista geral, né? Ele pode mandar preparar o sêmen, logo antes, no mesmo dia, a paciente leva o sêmen, normalmente as clínicas de reprodução humana já mandam o catéter junto para ele poder fazer, e ele faz essa injeção, é muito parecido com a técnica de biópsia de endométrio, né? A única coisa que você vai colocar o sêmen, em vez de aspirar
o conteúdo, mas é bastante simples. Quais são os fatores prognósticos que você pode ter numa inseminação? A idade da paciente, de novo, reserva ovariana, tempo de infertilidade, a forma que foi estimulada a ovulação, se usou ou não suporte de fase lútea, o tipo de catéter, número de inseminações, o momento da inseminação e os parâmetros seminais. Então, na Europa, eles tiveram uma gravidez por ciclo de até 16%, com 13% de nascimento, e no estudo deles, custo-benefício até 3 ciclos de inseminação. Na maior parte da literatura, a gente vê de 3 até 6 ciclos, não mais do que isso. Então, por que estudar inseminação? Do ponto de vista de saúde pública, é uma técnica muito mais fácil, você pode fazer em quase qualquer local, e os fatores prognósticos são muito importantes para você estudar. Então, nós tivemos um estudo realizado aqui pelo Dr. Tiago de Oliveira, de 2008 até abril de 2016, e ele estudou várias variáveis envolvidas, foram 497 ciclos, daí 355 casos, ele conseguiu uma taxa de gestação de 15,8%, e com uma taxa aí, de gravidez. A gente tem a maior parte das nossas pacientes em infertilidade primária, 81%. Quais foram as variáveis que tiveram uma correlação ou positiva ou negativa? Então, aquelas pacientes com disfunção ovulatória foram as que mais engravidaram. Fator masculino é algo que pode prejudicar. Não houve diferença em relação à droga. Quando usou gonadotrofina, que é muito mais caro, não teve uma diferença estatística em relação à taxa de gravidez. A técnica de processamento do sêmen não mostrou diferença na taxa de sucesso, nem a viscosidade, o tipo de liquefação. Nós tivemos também uma correlação positiva em relação à reserva ovariana da paciente, o tempo de infertilidade, mostrando que em mais do que 5 anos o nosso resultado foi muito ruim. Em relação ao dias de indução, aquela paciente que respondeu mais rápido teve maior chance de gravidez. O número de folículos, quando nós tivemos o crescimento aí, mais do que um folículo, nós tivemos uma chance de gravidez maior. Em relação ao sêmen, nós tivemos diferença em relação à concentração e ao número total, e em relação à motilidade também. Tempo de infertilidade, dias de indução, número de folículos, motilidade do sêmen e concentração foram as variáveis que nós tivemos uma avaliação positiva. Então, quais foram os fatores prognósticos? Foram esses que eu falei agora há pouco. Esse estudo foi publicado no Jornal da FIGO há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. E ganhou prêmio, inclusive, foi menção roda no Congresso de Reprodução Humana. Quais, então, os resultados que nós tivemos? Então, inseminação intrauterina e gonadotrofina são variáveis independentes que aumentam a taxa de gravidez. Se a paciente fizer citrato mais inseminação e não deu certo, ela não deveria ir para gonadotrofina mais inseminação, deveria ir para fertilização in vitro direto, porque teria um custo 15% menor. Aqui a gente mostra a taxa de gravidez ao longo dos ciclos, e vocês veem que depois de 6 ciclos, existe um certo platô. Não começa a ter maior taxa de gravidez cumulativa, então você deve parar e mudar de estratégia. Aqui mostrando os diversos métodos que você tem, inseminação, citrato de clomifeno, citrato mais inseminação, gonadotrofina, gonadotrofina mais inseminação, que vai aumentando a taxa de gravidez e, por último, a fertilização in vitro. Esse daqui é uma imagem do SART mostrando não baixa complexidade, alta complexidade. Então, vocês veem, se uma paciente tem menos que 35 anos e faz uma fertilização in vitro, ela tem 55% de chance de nascimento. Se ela já tem 40 anos, a chance caiu à metade, virou 26,8%. E se ela tem mais que 42 anos, ela tem 4% se for usar óvulo próprio. Essa imagem está aqui para vocês não postergarem o encaminhamento e orientarem as suas pacientes que um atraso nessa faixa dos 35 anos até os 40 anos pode reduzir em 50% a chance daquela paciente conseguir engravidar com os óvulos dela. Em relação às conclusões, então, a estimulação da ovulação é um processo simples.
você tem boa chance de conseguir ovulação, porém a taxa de gestação é limitada. Precisa ter uma escolha da paciente adequada através de uma boa anamnese e uma avaliação completa dos exames subsidiários. E não retardar o encaminhamento para o especialista em fertilidade para não prejudicar o sucesso em se conseguir a gestação. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Dani. Muito boa apresentação. E eu vou colocar inicialmente o tema em discussão. Se houver alguma pergunta dos professores que estão online. Abrir a palavra hoje para os professores que estão online, caso queiram fazer algum questionamento. Parabéns, viu, Dani? Foi muito boa a apresentação, bem objetiva. Fez um passeio no diagnóstico e também no tratamento. Perguntas? Antônio Jorge Salomão, professor, por favor. Seu microfone, abrir. Abrir o microfone, Salomão, ele fechou. Dani, bom dia, você é jovem e tem um futuro brilhante. Dani, quando é que nós, clínicos ginecológicos gerais, devemos encaminhar a vocês, em que situação, para que vocês façam a metodologia mais apropriada, em termos de consultório de ginecologia? Bom dia, professor. Obrigado aí pela pergunta. Então, isso depende muito de quanto aquele ginecologista domina do assunto. Tem paciente que vem, alguns colegas falam, eu tenho dificuldade para engravidar. E ela fala, então procure o meu colega de confiança. Direto, não faz nada. Nenhum tipo de investigação, encaminha direto. Outros colegas preferem investigar, descobrir a causa e aí ver. Se for algo mais simples, eles mesmos vão tratar. Por quanto tempo? Normalmente 3 a 6 meses. Se não tiver resultado em 6 meses, deveria ser encaminhado. Mas tem algumas condições que o encaminhamento deve ser imediato. Então, se a paciente tem uma idade avançada, se a paciente tem uma reserva ovariana diminuída, o antimileriano normal a partir de 1,1, mas nós temos aí pacientes que, às vezes, mesmo jovens, já têm uma reserva ovariana muito diminuída. Se o espermograma é muito alterado, o encaminhamento deveria ser assim que você termina a investigação. Professora Ângela, por favor. Dani, meus parabéns, foi excelente sua apresentação. Muito prática, olha, eu adorei. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta muito comum no consultório. Nós sabemos que para congelar os óvulos, o ideal seria antes dos 35 anos. Mas vem pacientes com mais idade, querendo, congela os óvulos, como que eu faço? É vantajoso? Até que idade, como que eu devo orientar, depois dos 35 anos, a paciente, com a idade, até que idade ela deve congelar esses óvulos? Obrigado pela pergunta, professora Ângela, que revisou a minha tese de mestrado, ainda orientado aqui pelo professor Maurício, da endometriose. Na época, a professora Ângela era a chefe responsável pela pós-graduação e revisava conosco, igual o professor Baracá faz hoje, todas as teses. Então, em relação ao congelamento de óvulos, o ideal, como a senhora falou, é antes dos 35 anos. Mas e se a paciente chegar depois dos 35 anos? Nós sabemos que tem uma menor taxa de gestação por óvulo, então uma opção para essas pacientes é congelar mais óvulos. Muitos trabalhos na literatura falam que você deveria congelar até 40 anos de idade, mas você poderia congelar com uma idade maior, desde que a paciente tenha ciência de que a taxa de sucesso é bastante limitada e que ela deveria congelar em um número maior de óvulos. Hoje em dia não era o objetivo dessa apresentação, mas nós já temos por idade, dependendo do número de óvulos congelados, qual é a chance de gravidez futura. Então, por exemplo, uma paciente que tem 35, 34 anos e congela 40 óvulos, segundo os trabalhos, teria 99% de chance de conseguir uma gestação.
Agora, se essa mesma paciente tem 40 anos, essa gestação chega a 50%, 60%, mesmo congelando 40 óvulos, mas não que ela não possa tentar. Então, eu limitaria aí no consultório, orientaria o ideal antes dos 35, se possível antes dos 40, depois dos 40, muitos alertas para a paciente da taxa limitada de sucesso e que ela deveria congelar um número de óvulos grande. Então, não só congelamento de óvulos, mas quantos óvulos aquela paciente está deixando congelado. E depois dos 40, realmente é muito, muito difícil. A gente vê aí a fertilização in vitro com óvulos aí de 41, 42 anos, você ainda consegue 13% de sucesso. Né? O que os americanos falam que é um mau uso do dinheiro do paciente é quando tem menos que 5% de chance de sucesso, que seriam essas pacientes aí de 43 anos em diante. Professor Pedro Monteleone, seus comentários, por favor. Bom, eu acho que basicamente o que o Dani colocou muito bem colocado. A única coisa, reparo, que eu queria fazer é uma mudança na RDC 47, que é a RDC das bulas das medicações, há 3 anos atrás, e a bula do letrozol ainda não foi atualizada, mas a do Femara já foi. A do Femara, ele tem uma abordagem da infertilidade na estimulação da ovulação, da fertilidade de homens e de mulheres. Já consta na bula do Femara, ainda o letrozol ainda não houve essa atualização da bula. Acho que o Dani colocou muito bem em relação à questão da preservação da fertilidade. Eu entendo a pergunta da professora Ângela, que são aquelas situações de emergência que a moça aparece no consultório totalmente desavisada, com 40 anos, sem perspectiva de gravidez. Logo, o que ela deve fazer, né? O congelamento de óvulos é bom? Não, mas talvez seja o menos ruim que ela tenha para fazer na oportunidade que ela tem, que ela não tem nenhum outro tipo de alternativa. E acho que sempre lembrando que o tratamento com óvulo de doador é uma alternativa viável e de boa qualidade para esse tipo de situação. Há uma necessidade de desmistificação do tratamento com gameta de doador, que resolve muitos problemas, e a gente tem ainda uma série de mitos, lendas e tabus em cima desse tipo de tratamento. Perguntas? Gustavo, por favor. Dani, parabéns, muito, muito útil, muito legal. A história da Sara lá, ela é bem legal, aquela história. A Agar acabou engravidando, né? E deu origem a outra tribo lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você leu esse artigo, que é um artigo interessante, com relação à questão da resistência que os médicos gerais têm a usar indutores de ovulação, foi comentado alguma coisa a respeito do porquê dessa história? Será que é desconhecimento? Será que é medo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação a se eu induzir a paciente normal, que não é anovulatória, ela vai ovular mais, vai aumentar muito as chances dela engravidar? É uma pergunta frequente que as pacientes fazem, né? Em relação aos motivos que levam ao não tratamento, é uma mistura de insegurança com comodidade, e a pessoa também não está habituada com, muitas vezes, as intercorrências que acontecem ao longo do tratamento. Não respondeu nada ou respondeu demais. Então, nós sabemos que quanto mais folículos, maior a chance de gestação, porém, muitos folículos, igual ao risco de uma gestação múltipla, apesar de ser comum nos nossos consultórios, não é um objetivo desejado, porque é uma gestação com muito mais riscos. Muitas pacientes querem a gestação múltipla porque elas acham que é algo gracioso. Inclusive, ontem estava conversando com uma paciente que me falou, eu queria já colocar 2 porque eu só quero engravidar uma vez. E ela tem mais que 40 anos, trombofilia, vários problemas, que ela não deve engravidar de gêmeos de jeito nenhum, uma comodidade. Ela fala, tipo uma beliche, põe logo 2. Não. E elas não perguntam se pode pôr 2, elas falam, qual é o máximo que pode pôr? Né? Parece promoção de panetone em janeiro, né? Paga 1, leva 3. Então, também, agora estamos na Páscoa, é verdade. Isso é logo que acaba o ovo de Páscoa, metade do preço.
Então, eu acho que em relação mesmo aquelas pacientes que não respondem, né, que são anovuladoras, sim, se elas produzirem mais do que um óvulo, a chance de gestação será maior. O problema é que essas pacientes têm um ovário go, no go. Muitas vezes elas respondem de forma, né, você usa uma dose baixa de gonadotrofina e produz muitos folículos. Eu lembro uma paciente que tinha SOP, estava estimulando para FIV e estava crescendo um folículo. Aí eu aumentei em 75 unidades, ela produziu 21 folículos. Não é algo que a paciente fala, não dá para dar uma calibrada nisso? Você não consegue? Não, o ovário, realmente, se você passa aquele limiar do FSH, ele vai entregar muitas vezes o que ele tem para entregar, que muitas vezes muito mais do que você quer. Perguntas? Professor Naudelino, bom dia. Bom dia, professor Baracá. O senhor não quer fazer alguma consideração, professor? Eu gostaria, sim. Muito obrigado. Por favor, professor. então. É o seguinte, Dani, você apresentou num slide seu aí uma frase, suplementação lútea. Eu tenho curiosidade por isso. Quando que eu faço um diagnóstico de deficiência de progesterona? Seria só pela dosagem, como você mostrou aí? E aquelas pacientes que têm um aborto precoce de repetição? Valeria a pena nós, ginecologistas, fazermos uma suplementação lútea de progesterona nestas condições? E uma segunda pergunta. Nós também, ginecologistas gerais, investigando um casal infértil, a gente sempre fazia uma histerosalpingografia. E parecia que muitas pacientes engravidavam algum tempo depois. Tem algum sentido continuar fazendo histerosalpingografia? E é verdade isso? Que a paciente engravida mais facilmente depois? Obrigado, Dani. Professor Laudelino, obrigado pelos comentários. Eu vou começar pela segunda pergunta. Então, já temos trabalhos mostrando que até 15%, até 20% de pacientes que não conseguiam engravidar, engravidaram em até 3 meses depois da histerosalpingografia, porque você, às vezes, pode ter alguma obstrução leve, que, como você usa o contraste sob pressão, você acaba desobstruindo a tuba e ela engravidando. Então, sim, isso é verdade, é um fato, não é um mito. A histerosalpingografia faz parte da investigação básica do casal infértil. Atualmente se utilizam catéteres maleáveis, não usa mais a cânula de Schultz como no passado. A técnica tornou o exame muito mais palatável, ele não ficou um exame gostoso, mas as pacientes não falam mais, é o pior exame da minha vida. Então isso foi um avanço bastante importante. Aqui em São Paulo nós temos vários serviços que fazem com uma técnica muito adequada e uma boa qualidade de imagem, que a gente depende disso para um diagnóstico mais acertado. Em relação ao suporte de fase lútea, para você fazer um diagnóstico, você precisaria dosar a progesterona, mas nós habitualmente, principalmente quando a gente utiliza citrato de clomifeno, nós fazemos aí o suporte com fase lútea, numa dose, nós utilizamos em geral progesterona natural micronizada, por via vaginal, 200 a 400 miligramas só à noite, antes de dormir. E nós utilizamos aí, começamos a partir de 48 horas depois da ovulação, ou você pode começar no dia seguinte da inseminação, e aí você tende a ter um melhor resultado, porque algumas pacientes podem ter uma ovulação, uma produção de progesterona um pouco irregular. Se a paciente já tem histórico de abortamento, e uma das causas de abortamento é a insuficiência lútea, sim, é uma intervenção que é fácil, é barata, e pode melhorar aí a sua taxa de sucesso. Muito bom. Obrigado. Professor Nilson Mello. Eu queria parabenizar pela apresentação extremamente didática, né? E colocando uma coisa que é muito importante dos tempos atuais. A idade da paciente é talvez o fenômeno mais marcante. Também não esquecer que nós temos uma amostra viciada no HC, né? Em relação à causa canalicular, né? Principalmente obstrução tubária. Então, acho que isso é bastante importante, no sentido de que nós temos uma amostra viciada, né? A causa canalicular é mais problemática, acho que para o ginecologista geral. Eu falo que, às vezes, a indústria farmacêutica sempre, às vezes, tenta algumas situações, né? Eu vou lembrar que o Domovski, uma vez eu encontrei com ele, na época que foi lançado
o Evista, o haloxifeno. Até eu falei com o Maurício Abrão, que está aqui. Ele falou, será que não é uma oportunidade muito boa para o tratamento da endometriose? Eu falei, sim, mas acho que vai ser um tratamento ruim, não é o mais adequado. Veja o citrato de clomifênio, ele entrou como anticoncepção, né? A primeira indicação dele foi anticoncepção. Ele, o tamoxifeno. E depois nós estamos vendo exatamente o oposto, né? Eu não gosto das doses mais elevadas, né? Porque eu acho que aí a ação no muco cervical é muito ruim. Então, eu acho que no máximo, no meu ponto de vista, na prática diária, eu acho que seriam 2 comprimidos, né? E lembrar também que é por isso que a própria indústria procura uma outra ação, que é a ação de aumento da testosterona, no caso do homem, né? Talvez um tratamento mais barato do que a administração dos androgênios de uma forma geral. E também esse é o caminho, no meu ponto de vista, de inibidor de aromatase, né? Eu acho que em relação ao câncer de mama, é uma questão, o estrago que ele faz no corpo da mulher é gigantesco. Então, essa é uma forma. Acho que o letrozol hoje, no meu ponto de vista, uma terapêutica simples, ele é muito mais adequado. É mais caro, mas com os novos produtos que entraram no Brasil, né, os similares, acho que diminui o custo. E pode ter certeza que daqui 2, 3, 5 anos, ele entrará também como tratamento para estimular o aumento da testosterona pelo testículo do homem, talvez baixando ainda mais o custo. Mas eu gostei muito da aplicação prática da sua apresentação, né? Eu acho que ela faz o ginecologista pensar um pouco. Muitas vezes ele leu artigos ou livros mais antigos que ocorre uma mudança completa nos dias atuais, talvez pelos aspectos sociais da nossa população feminina. Mas parabéns pela apresentação. Bem, normalmente vou abrir... Pedro, por favor. Não, só, professor, quero aproveitar para lembrar que a gente vai ter o workshop de Internacional de Produção Humana, né, em agosto, colado na SOGESP, né, que vai ser um evento voltado para o público de ginecologista geral mesmo. É um evento de um dia que a gente vai... Nosso primeiro workshop de reprodução humana, né, que a gente está organizando. Então, só para lembrar o pessoal que vai ser realizado em agosto, colado na SOGESP. E tem uma live também, não é? No dia 1º então, tem aproveita isso. Verdade, tem uma live no dia 1º também, está lá na página, no site da Gineco USP, né, para as pessoas se inscreverem. Vai ser um evento que eu acho que vai ser bastante interessante para o ginecologista geral. Então, lembrando que na semana que vem, no dia 12, nós temos o curso online de energias físicas em ginecologia, e na sexta e no sábado, dia 14 e dia 15, o curso prático que vai ser realizado aqui para 30 inscritos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Dani pela bela apresentação, e a gente fica orgulhoso de ver os nossos professores, a nossa equipe aqui, com um padrão bem acima do normal. Então, é motivo de orgulho para nós ver pessoas que aqui cresceram, que se destacam hoje. Nós temos vários exemplos aqui, não é verdade, Ruiz? Temos vários exemplos aqui que são de profissionais responsáveis, comprometidos com o serviço e da mais alta qualidade. Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado.